Oi, pessoal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vim falar sobre todos os livros que eu li no mês de maio. Muita coisa aconteceu, as coisas no mestrado apertaram em relação ao trabalho e eu não li o quanto eu gostaria de ter lido. Mas faz parte, eu acho que mesmo assim eu consegui fazer boas leituras. No total eu li 5 livros, então eu li bastante, mas eu deixei algumas leituras para junho. Eu comecei o mês indo para a Inglaterra. Eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Foi um livro que me acompanhou por algumas semanas e eu achei o livro um pouco maçante. Eu, infelizmente, não gostei tanto dessa história. Foi um livro muito mediano para mim, um livro que eu esperei mais do que eu recebi. E nesse sentido, eu me decepcionei um pouco com a história. Eu só queria acabar esse livro logo e iniciar outro. Então, eu fiz uma leitura muito dinâmica para terminar essa história aqui. Já tem vídeo no canal sobre ele, inclusive é o primeiro vídeo do canal. E eu também postei uma resenha no meu Instagram. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o que eu achei, corram lá para conferir. O segundo livro que eu finalizei em maio, na verdade, é uma leitura que eu iniciei em fevereiro. Eu demorei para ler esse livro e é um livro que tem 200 páginas, eu acho. Isso, ele tem 224, então não é uma história longa. E mesmo assim, eu demorei para ler, porque eu senti que foi o livro certo, mas no momento errado de leitura. E o livro em questão é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, de um escritor vietnamita. Eu tava com muitas expectativas para ler esse livro aqui, porque é um dos meus livros favoritos, se passa no Vietnã, de uma autora vietnamita, que é As Montanhas Cantam. Eu sinto que foi um livro muito denso e acumulou muitas coisas ao longo desses meses, e tudo que eu não estava precisando era de uma leitura densa. Sinto que foi um livro certo, porque esse livro traz reflexões muito interessantes. Eu amei a escrita do autor, eu marquei muita coisa, mas no momento errado, no momento que eu não queria uma leitura nesse sentido reflexivo e, enfim. Esse livro tem no Kindle Unlimited e ele vai narrar a história de um filho que escreve cartas à mãe que não sabe ler. E nessas cartas ele narra toda a trajetória de vida dele antes mesmo dele nascer. Conta a história da família dele no Vietnã e a trajetória deles enquanto imigrantes nos Estados Unidos. Vai falar sobre raça, sobre classe, sobre orientação sexual também. É um livro muito interessante que aborda sobre muitas questões e eu recomendo. Só não recomendava pra mim naquela época. É um livro que eu quero dar chance mais pra frente. Eu quero muito uma versão física dele, pra eu realmente anotar, grifar e conversar com o livro, porque é um livro que demanda isso e infelizmente eu não tive lendo em e-book. Gente, eu amo e-book, mas realmente tem livros que eu quero pegar, eu quero marcar, eu quero colocar meus post-its, sabe? E dar esse sentimento que eu li e que foi um livro impactante. Tem livros que me pedem isso. Então, os 2 livros finalizados no mês não foram leituras ótimas, e por isso eu decidi pegar um romance que eu sabia que ia amar e que eu ia passar o tempo exatamente para distrair a cabeça. E nesse meio tempo, a Tatiane Biasi, que é uma das minhas escritoras nacionais de romance favoritas, lançou um novo recomeço e eu simplesmente surtei. Eu li em menos de 2 dias esse livro aqui. Nessa história a gente vai conhecer o Domenico Perazzo, que ele é um bilionário, herdeiro de uma petrolífera, e que foi criado pelo pai para ser da alta sociedade, do círculo de ouro que chamam, que só pode casar com pessoas de dentro desse círculo. Só que o que ele não esperava é que uma jovem iria aparecer na vida dele. Esses dois possuem uma paixão avassaladora, uma conexão imediata de muita tensão. E assim, eu não vou falar mais porque senão será spoiler, mas eu simplesmente surtei com esse livro aqui. Porque os livros da Tatiane Biasi, eles se relacionam. Muito dos personagens que apareceram aqui eram personagens de outras histórias que eu li e amei. É tipo o Esquema Pirâmide, só que é um Esquema Pirâmide que eu amo, que eu leio tudo que ela lança e eu espero que ela continue assim, lançando, intercalando os livros mais vezes, porque assim, é muito gostoso você ler um livro e revisitar personagens que você ama de outras histórias, e isso aconteceu. E teve 2 reviravoltas pra mim
nesse livro que, assim, minha cabeça explodiu, que eu surtei, que eu queria gritar pra todo mundo. Mas é um livro que eu recomendo demais, demais, demais. Mas eu recomendo que vocês leiam os livros anteriores da autora pra não pegar spoiler. Todos os livros dela são muito bons. E é uma escritora que eu leio tudo, não importa sobre o que o livro aborde, eu confio de olhos fechados na escrita dela. Então, fica a recomendação. Depois, eu fui para Moçambique com o livro Niket, da Paulina Chiziane. Esse livro aqui eu li ao longo do mês, porque ele fez parte de uma leitura conjunta que eu estava participando. E eu amei esse livro aqui. Ele tá todo marcado. Eu conversei muito com essa história, porque esse livro vai falar sobre a história da poligamia. Então, a Rami é uma esposa fiel que serve ao seu marido e ela descobre que o marido dela, o Tony, um cara assim que me deu raiva, ele trai a Rami e tem várias mulheres e vários filhos espalhados pelo Moçambique. E nesse sentido, a Rami vai atrás dessas mulheres. E elas se unem, elas possuem uma conexão ali, cada uma tem suas posições, suas opiniões, suas histórias, e a gente vê todo o desenvolvimento de cada mulher e as suas mudanças ao longo da trajetória sobre a poligamia. Então elas se unem até em um evento de sororidade, e nesse sentido, esse livro discute muito sobre a posição da mulher e do homem, sobre essa posição em que a mulher tem que servir o homem. Tem muitas passagens muito interessantes que falam sobre questões culturais do país. Então, por exemplo, a mulher tem que comer os restos, a mulher tem que comer os ossos, enquanto os homens têm que ficar com a comida boa para nutrir. Então a gente percebe o quanto isso permeia a sociedade de lá a partir de crenças. Eu não sei como o país está atualmente em relação a isso, mas é uma questão para a gente refletir. É um livro que em certo ponto fica lento, a trajetória da Rami, mas isso não impactou a minha experiência de leitura, porque eu estava muito mais interessada no que tinha a contar. Então, essa parte que poderia ser mais maçante, eu consegui passar por isso sem afetar diretamente a minha experiência com esse livro aqui. E no final do mês eu li O Algoritmo da Atração, também é um romance fluido, mais 18, e que eu gostei bastante. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Maria Elise e do Gabriel. Eles são colegas de trabalho, trabalham na Elolink, e a Elolink foi responsável pelo desenvolvimento de um aplicativo de relacionamento, em que as pessoas se inscrevem e conhecem pessoas que se assemelham ao gosto deles. Nesse sentido, a Maria Elise é a Gwen e o Gabriel, ele é o Peter, exatamente, de Homem-Aranha. E eles conversam entre si, só que eles não sabem a identidade um do outro. Mas tem toda essa questão deles não saberem quem são. Isso tudo, gente, tá na sinopse. Não é spoiler, porque é um romance, então a gente já sabe que os dois trocam mensagens pelo Elo Link, só que eles não sabem quem são. Mas o mais divertido é acompanhar essa descoberta, porque eles se odeiam enquanto colegas de trabalho. E no aplicativo eles quase se amam. É muito interessante ver o desenvolvimento desse romance e como vai suceder as questões. E, gente, eu gostei bastante, vou ser bem sincera, não foi um livro favorito quanto Um Novo Recomeço que eu li, mas foi bom para passar o tempo. Eu li no final de mês, então eu tava precisando de alguma coisa mais leve, principalmente depois da leitura de Niket, que foi uma leitura mais densa. E foi um livro perfeito que supriu as minhas expectativas e que eu recomendo, mas é um livro mais 18, muitas cenas explícitas, e eu não recomendo para menores de 18 e para quem não curte um hot. E é isso, esses livros foram as minhas leituras de maio. Eu tô com grandes expectativas para junho e eu espero conseguir cumprir a minha meta, porque tá enorme. Mas é isso, me conte aqui como foi o seu mês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.